Que história é essa de que Roger Guedes vai deixar o Corinthians nos próximos dias? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar toda essa história. Procede ou não essa informação? Vou te contar também sobre o Flamengo que definiu o futuro de Lázaro. Será que o jovem jogador vai ser vendido? Vou te trazer informações também, galera, sobre Daniel Alves, que não está conseguindo jogar no futebol mexicano e deve voltar para o futebol brasileiro na próxima temporada, visando a Copa do Mundo. Trago também informações sobre Cavani, que definiu seu futuro. Tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Tudo isso, mas não seja de pedir para você deixar um like no vídeo, porque isso é muito importante. Se inscreva aqui no Futebol News se você não for inscrito. Aperte nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Já clica no botão vermelho de inscrever-se. Você se inscrevendo aqui no Futebol News, você tem acesso a notícias de futebol todos os dias, notícias do seu clube do coração, de bastidores, de cifras, mercado da bola, do exterior, do futebol brasileiro e muito mais. Então, se inscreve, você não vai se arrepender, beleza? Bom, primeiramente quero começar com um giro de notícias aqui, galera, sobre o futebol da Europa, mas depois falando somente e exclusivamente sobre o futebol brasileiro. A primeira informação do futebol europeu é que Edinson Cavani, enfim, definiu o seu futuro. O jogador era muito especulado aqui no futebol brasileiro para atuar com as cores do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, do Botafogo. Clubes era o que não faltava para o Cavani atuar aqui no futebol do Brasil, desde que ele deixou o Manchester United. Esses rumores já começavam antes mesmo do Cavani deixar o United, e quando ele saiu, os rumores só aumentaram. Nada disso aconteceu. O Cavani deu prioridade para seguir atuando no futebol da Europa e ele vai ser o mais novo reforço do Valência. Inclusive, o clube espanhol já anunciou a chegada do jogador um dia antes do fechamento da janela de transferência lá na Europa. A janela vai fechar no dia 1º de setembro. Estamos no dia 30, amanhã é dia 31. Na quinta-feira vai fechar a janela, então o Valência conseguiu enfim fechar a contratação do Cavani. O Paris Saint-Germain deve anunciar o jogador Fabian Ruiz nos próximos dias, galera. O jogador deve chegar no PSG por 23 milhões de euros. Esse é o valor que o PSG deve pagar pelo jogador. E ele deve assinar um contrato até 2027. Para fechar o giro, o West Ham anunciou de forma oficial a contratação de Lucas Paquetá. O West Ham anunciou em todas as suas mídias sociais a contratação do brasileiro. O jogador deixa o Lyon por 43 milhões de euros, mais 17 milhões de euros em bônus. Foi essa a bolada que o West Ham teve que pagar ao Lyon para ter o Lucas Paquetá. Bora somente agora, galera, falar sobre o futebol brasileiro. Primeira notícia é que o Vitória de Guimarães, de Portugal, fez uma oferta para contratar o Matheus Vital, jogador do Corinthians. Não está nos planos do Timão para essa temporada, então o Matheus Vital está muito perto de deixar o Corinthians. Só falta um clube, qualquer clube, enviar uma proposta oficial ao Timão para comprar o jogador. E o Vitória de Guimarães foi um desses clubes que fez uma oferta para contratar o Vital. E o Flamengo anunciou nessa segunda-feira a saída oficial de Vitinho. O jogador vai atuar no Al Ettifaq da Arábia Saudita e vai deixar o Flamengo, galera. O Vitinho tinha sido contratado pelo Flamengo em 2018, junto ao Spartak Moscou da Rússia, não conseguiu como é que eu posso dizer? Ele não conseguiu mostrar o futebol que a torcida do Flamengo esperava. A torcida do Flamengo esperava muito dele, era muita expectativa em cima do jogador. E o Vitinho não conseguiu demonstrar todo aquele futebol. Alguns torcedores acham boa a saída dele, outros não. O Vitinho dividiu muito a torcida do Flamengo, mas agora ele vai deixar o rubro-negro para atuar no futebol árabe. Bora agora, galera, falar sobre as notícias propriamente ditas. Temos muitos assuntos para falar. Primeiramente, galera, vamos iniciar falando sobre o Corinthians e a possibilidade de Roger Guedes deixar o Timão nessa janela de transferências. Surgiu uma notícia de que o Sporting de Portugal teria feito uma oferta para contratar o Roger Guedes. Eu fui ver um pouquinho essa história, fui buscar informações de outros jornalistas e vi, galera, que o Sporting oficializou uma oferta de 40 milhões de reais para contratar o Roger Guedes. Como eu disse, eu fui pesquisar mais algumas coisinhas e descobri que o jornalista Jorge Nicola informou que o Corinthians disse que o Roger Guedes não sai por esse valor. Ou seja,
por 40 milhões de reais, o Roger Guedes não vai deixar o Corinthians, galera. Essa informação não procede. Então, galera, o Sporting, para contratar o Roger Guedes, teria que oferecer um valor muito maior do que 40 milhões de reais para tirar o Roger Guedes do Corinthians. Ele é um dos principais jogadores do elenco do Timão nessa atual temporada, ao lado de Renato Augusto, Giuliano e Yuri Alberto. E, de acordo com o Nicola, por 40 milhões de reais, eu posso te garantir que o Roger Guedes não sai do Corinthians. Muitos torcedores ficaram preocupados com essa informação, mas fica tranquilo, porque essa informação não procede. Roger Guedes não vai deixar o Corinthians por esse valor. O Corinthians quer muito mais pelo Roger Guedes. Bora falar agora, galera, sobre o Vasco. O Vasco, nesse domingo, enfrentou o Bahia no Brasileirão. Perdeu para o Bahia por 2-1 fora de casa. E após mais uma derrota e com risco de deixar o G4 da Série B, muitos torcedores vascaínos estão pedindo a saída de Emílio Faro do Vasco. Ou seja, os torcedores vascaínos, alguns, né, na sua grande maioria, estão pedindo a demissão do técnico do comando do Vasco, né, galera? De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco não está procurando um técnico nesse mercado. A decisão da diretoria é manter o Emílio Faro por hora. O Vasco está, entre aspas, sem técnico desde que demitiu o Maurício Souza tem uns 2 meses atrás. Depois disso, o Vasco começou a fazer muitas investidas em técnicos, mas essas investidas foram recusadas. Então, o Emílio Faro ficou no Vasco. Ele era um interino, né? Ele começou a ficar como um técnico efetivado, mas nada foi oficializado. E o Vasco negou que está procurando um técnico no mercado, e a decisão que a diretoria, junto com a 777 Partners, teve é de manter o técnico, por mais que a torcida do Vasco não esteja satisfeita com o trabalho do técnico. Bora falar agora, galera, sobre uma notícia envolvendo o Santos. O Santos pode ter uma boa grana caindo nos seus cofres nos próximos dias. Isso porque, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, do UOL, o Sporting de Portugal está de olho na compra do jogador Arthur Gomes, que atualmente está no Estoril, também de Portugal. Tá, Daniel, mas por que uma transferência lá em Portugal poderia estar beneficiando o Santos? Bom, os valores da negociação não foram divulgados pelo jornalista, mas se os valores baterem próximos a 4 milhões de euros, o que equivale a quase 20 milhões de reais hoje em dia, o Santos teria direito a 5% desse valor. Isso faz parte de um acordo firmado entre Santos e Estoril há um tempo atrás, quando o Santos vendeu o Arthur Gomes para o Estoril. Nesse acordo, o Santos tinha direito a 5% da grana de uma venda futura. Então, caso o Estoril venda o Arthur Gomes para o Sporting, o Santos vai ter direito a uma porcentagem envolvida nas negociações. Ainda de acordo com o jornalista Bruno Andrade, o Arthur Gomes está na mira do Sporting e de mais um clube do futebol russo. Então o atacante brasileiro é muito disputado no futebol europeu e isso é bom para o Santos, que se o jogador for vendido, cai grana nos cofres do Peixe. É um exemplo tipo do São Paulo. São Paulo foi o clube que revelou o Antony, vendeu ele para o Ajax, e nesse acordo estava afirmado que o São Paulo iria receber uma porcentagem das negociações. O Antony foi vendido ao Manchester United por 500 milhões de reais e o São Paulo teve direito a 96 milhões de reais. Então, a mesma coisa acontece com o Santos, mas claro, com os valores bem menores. Bora falar agora, galera, sobre o Flamengo, que teria definido o futuro do Lázaro. Isso porque depois que o West Ham ofereceu 5 milhões de libras ao Flamengo pelo Lázaro, o Flamengo recusou essa oferta. O Flamengo já tinha pedido o dobro do valor para liberar o Lázaro e o West Ham não ofereceu esse tal valor. Com isso, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o West Ham desistiu do negócio. Mas, ainda de acordo com o Vene, tem um outro clube interessado no Lázaro, e esse clube seria o Celta de Vigo, da Espanha. Esse clube estaria interessado no Lázaro e poderia fazer uma proposta nos próximos dias para contar com o jogador
que hoje em dia está atuando no Flamengo. Então, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o West Ham desistiu das negociações e não vai mais contratar o Lázaro. Então, por hora, o Lázaro vai permanecer no Flamengo. Isso se o Celta de Vigo não fazer uma proposta que agrade o Flamengo e o Fla acabe vendendo o jogador. Por hora, Lázaro permanece no Flamengo. E bora encerrar esse vídeo, galera, falando sobre Daniel Alves, porque o Daniel Alves está de olho na Copa do Mundo desse ano, tem uma grande ambição de jogar esse torneio em 2022. E ele não vive grande fase com as cores do Pumas, galera, lá do México. Com isso, o Daniel Alves pode acabar voltando para o futebol brasileiro ainda nesse ano. Isso porque, galera, há grandes interessados no seu futebol aqui no Brasil e o Daniel Alves olha com carinho para um possível retorno no Brasil. Isso porque antes dele jogar no Pumas, ele estava jogando no São Paulo, teve uma rescisão de contrato com o São Paulo, foi para o Barcelona, do Barcelona ele saiu e hoje em dia está atuando lá no futebol mexicano. No momento não há conversas, mas tem interessados que seguem de olho no Daniel Alves. Um desses interessados é o Atlético Paranaense, que é um grande interessado no futebol do Daniel Alves. Inclusive, antes do acerto com o Barcelona, Daniel Alves e Atlético Paranaense estavam acertados. Todos os termos estavam aceitos pelo lateral. Mas aí o futebol europeu falou mais alto, o Barcelona contratou o jogador e hoje em dia ele está atuando no Pumas. Aqui no Brasil, além do Atlético Paranaense, o Fluminense também tem interesse na contratação do lateral. É isso, galera. Curtindo o vídeo? Curta, se inscreva, compartilhe. Uma ótima terça-feira para todos vocês. A gente vai se ver no próximo vídeo e até a próxima.